bem? Sim? Não? O microfone. É surdo? Abaixo. Só deixa eu ver uma coisa. Isso aqui é acrílico? Não, é Assim. É tudo. Ficou melhor? Sim. E eu vou aumentar minha voz. Eu não gosto do microfone. Eu quero poder falar com vocês coisas importantes que nós precisamos ouvir nos dias que nós vivemos. Vocês bem sabem que nós estamos num plano de 10 dias de oração, correto? Foi sobre o que tema o dia de ontem? Qual tema? Anjos e Oração o quê? Oração intercessora. E hoje é sobre o quê? Anjos e oração. Quem são os anjos? Existem até revistas dizendo qual é o anjo do dia. Assim como o horóscopo é dado a cada dia. A contrafação que Satanás faz em relação aos anjos é tremenda. Então eu quero, o nosso tempo foi avançando. Aqui vocês terminam que horas? Pode falar. Hoje é 8h30? sexta-feira. Hoje é Só 5 sexta-feira. minutos. Hoje é sexta-feira, pode falar. Hoje é sexta-feira, pode falar? Então vamos até perto de 9, pode ser? Pode. Então tá bom, até perto de 9. Tipo assim, você me segura a barra. Beleza, olha pra mim qualquer coisa, se algum irmão levantar contra mim, hein? Você me ajuda. Queridos, vamos fazer então, eu teria uma sequência de passagens da Bíblia para nós entendermos o ministério e o trabalho dos anjos. Mas eu quero mencionar, eu quero que vocês se recordem disso. Mas vamos começar um pouquinho, vamos começar com a Bíblia. Abram as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 2, verso 15. Gênesis capítulo 2, verso 15. Meu irmão, Quer pra ler? Quer achar? 2,15. Quer achar pra ler? Sim, por favor. Dá para sustentar. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. O que Deus fez? Fez o homem, colocou o homem no jardim e o colocou para fazer o quê? Lavrar e Lavrar. E que mais? guardar. E que mais? Guardar. Essa palavra guardar significa velar, Proteger. proteger, cuidar, zelar. Mas vamos mais à frente. No mesmo livro, Gênesis, capítulo 3, verso 24. O que é que diz lá? 3, 24. E havendo lançado fora o homem, Os querubins a oriente. querubins e uma espada inflamada que andava ao redor. Para fazer o quê? Para guardar o caminho da vida. Guardar. Novamente a palavra aqui, guardar. Também proteger. Guardar, proteger o caminho da árvore da vida. Qual era a função do anjo aqui? Impedir que os seres humanos que haviam caído em pecado comessem da árvore da vida e vivessem em pecado eternamente. Acho Então, isso. quando o homem deixou de ser, de estar na presença de Deus e pela sua escolha afastou-se de Deus e foi colocado fora do Éden, Deus colocou o quê? Querubins. Querubins. Deus colocou anjos para guardar as entradas do Éden, para que não tivessem o homem de pecado e a mulher de pecado acesso à árvore da vida. Vejam,
A função do anjo aqui é o quê? Guardar. Vamos lembrar para não termos que citar todas as passagens que eu ia dizer aqui. Quem é que fechou a porta da arca depois que todos os animais entraram de uma forma sobrenatural? O anjo. Um anjo foi e fechou a porta. Depois disso, quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão e disse que ele teria o filho da promessa. E eles, mas um pouco antes desse fato, o que foi que aconteceu? Eles foram visitados por 3 anjos. Ló tinha se separado de Abraão e o que acontecera? Anjos passaram por Abraão e foram aonde? Em direção de quem? De Sodoma e Gomorra. Qual era a função dos anjos nesse episódio? Salvá-lo. Salvá-lo. E mais? Guardar a família, proteger Guardar o a nome. família. Veja bem, queridos, a função dos anjos ela é diversa dentro das escrituras sagradas. Proteger, guardar, zelar, levar, trazer. E nós vamos trabalhar um pouquinho nisso. Eu tenho muitas coisas que eu pesquisei a respeito dos anjos e é uma coisa fantástica de vocês verem, perceberem o quanto Deus está interessado em você e lhe ajudar a você vencer e ser vitorioso. Amém. Quando Jacó, na sua angústia, voltando para casa, sabendo que o seu irmão Esaú vinha ao seu encontro, no vale do Jaboque, ele lutou com quem? Com um anjo. E o que ele disse? Não te deixarei ir se não me abençoares. Quem é que pode abençoar? Um anjo? Pode abençoar um anjo? Não. Só Deus pode abençoar. Então ele lutou com quem? E Deus estava num papel de anjo. Quem é o anjo Gabriel? Vamos analisar algumas coisas mais. Que outro episódio vocês se lembram que um anjo atuou? Vamos ver na vossa lembrança. O quê? Foi o próprio Pedro que lançou da arma. Foi até Maria anunciar o nascimento de Jesus. Isso! Os anjos vieram e anunciaram o nascimento de Jesus. Também foi um anjo que avisou a Maria e a Maria Madalena de que Jesus já tinha ressuscitado. O outro anjo abriu a porta, as celas da As cadeia. celas de Paulo e Silas. Gente, se nós formos verificarmos, os anjos têm a função de guardar, proteger, velar, levar, trazer, salvar. Tudo de acordo com o quê? Tudo de acordo com a vontade de Deus. Sabe, queridos, coisa alguma tem demais a promover a saúde do corpo e da alma do que ter um espírito de gratidão e de louvor. É um positivo dever resistir à melancolia, à tristeza, às ideias de sentimento de descontentamento. De tão grande é o nosso dever de orar a Deus. Não devemos permitir que o desânimo, não devemos permitir que a melancolia, as ideias de sentimentos melancólicos ou de sentimentos de descontentamento devem ocupar a nossa vida, os nossos pensamentos. Se nós temos o céu como destino, se é o céu o destino que você tem e quer para a sua vida, nós não podemos ir para lá lamentando, chorando,
cheio de queixumes e de desabores. Sabem, os anjos ouvem as nossas orações, aquelas que são faladas audivelmente, aquelas que são feitas em pensamento. Só Deus. Só Deus. Assim, quando os anjos ouvem as manifestações de louvor daquela oração feita de fé e pela fé, eles estão prontos, ansiosos para pegar esta oração e levar até o trono, para que aquele que ministra no santuário em prol do seu povo apresente os méritos em favor deles. É aquela situação do santuário, aonde Cristo, quando recebe através do incensário aquela fumaça que sobe com um cheiro suave, ele pega aquelas orações, o próprio Cristo, e leva ao Santíssimo. Pai, aqui está o meu sangue, perdoa, aumente a fé, fortaleça esse no seu jornadear na terra. Os anjos estão ansiosos para ter uma oração de fé em suas mãos para levar até o trono celeste. Assim, a oração genuína, ela se apega à onipotência e concede as vitórias para os seres humanos. Ajoelhando ou ajoelhado, o cristão obtém forças para resistir à tentação e recebe poder. Esse trecho está na meditação matinal de Ellen White, de 1962, na página 21. Assim, quero dizer para vocês que Deus não nos abandona. Ele não abandona nenhum filho errante, por mais fraco que ele esteja. Embora aqui nessa busca, nessa luta por fé, pela fé, mesmo errante, Deus está sequioso por ouvir uma palavra de entrega desses filhos. Deus está desejoso. O Senhor, Ele considera, Ele ouve a oração e o testemunho destes. Assim, aqueles que olham para Jesus, que oram para Jesus no seu dia a dia, hora a hora, que vigiam em oração, estão se aproximando de Jesus a cada momento, a cada evento da sua vida. Anjos com asas estendidas, isso está escrito no comentário bíblico adventista, no volume 4, página 1305, diz assim: aqueles que olham para Jesus dia a dia, hora e hora, que vigiam em oração, estão se aproximando de Jesus. Anjos com asas estendidas estão esperando para levar-lhes a contrita oração a Deus e para registrá-lo nos livros do céu. Os anjos estão ansiosos como Cristo para poder levar esta oração de fé, pela fé, ao trono celeste. Assim, os anjos têm uma missão muito elevada. São seres celestiais designados para responder às orações daqueles que trabalham abnegadamente pelos interesses da causa de Deus. Quando Daniel, na sua angústia, se colocando junto com o povo,
ele clamou: Senhor, somos pecadores, eu não estou entendendo esta visão. E enquanto ele ali abriu seu coração a Deus, confessava os pecados do seu povo, quando termina a oração, o que aconteceu? A resposta das suas angústias, do seu lamento, a resposta da sua entrega, a resposta do reconhecimento de quem era ele como povo, veio, partiu do céu, antes mesmo que a sua oração terminasse. E quem trouxe essa resposta? O anjo. O anjo. Cada anjo tem uma função, um posto específico no céu. E não se lhe permite sair de um posto para cobrir o lugar de um outro. Se um anjo saísse, diz a senhora Ellen White, numa outra meditação matinal de 2002, com o título Cristo Triunfante, na página 368, diz assim: cada anjo tem um específico posto de dever, e não se lhe permite sair por algum ou para algum outro lugar. Se um anjo saísse, os poderes das trevas obteriam vantagem. No céu a ordem, no céu a urgência para cuidar de você e de mim. O céu está à nossa disposição para nos ajudar, nos fortalecer a permanecermos fiéis até que Ele venha. Assim, os anjos ministradores aguardam ao pé do trono para obedecer instantaneamente o mandado de Jesus Cristo, no responder a toda oração feita em sinceridade, com fé viva. Mensagens Escolhidas, página 377, volume 2. Se nós pudéssemos, queridos, avaliar quão próximo a terra está de nós. Desculpa. Quanto o céu está próximo de nós. Ainda que os filhos da terra não saibam, tem anjos de luz como companheiros, pois as mensagens celestiais, elas são enviadas para ministrar para os que hão de herdar a salvação. Eles estão à nossa disposição. Enquanto você está de joelhos, os anjos de Deus estão ao seu redor. E se a luta é ferrenha, é mais que um. E aonde há luz não há trevas. A senhora te diz, numa circunstância, numa situação em que ela viu filhos de Deus ajoelhados, orando, pleiteando, lutando com Deus. Os anjos faziam uma auréola, um círculo em volta desse grupo que orava. E os inimigos de Deus estavam nos arrebalos, esperando um momento de vacilo, para poder entrar com uma dúvida, com um queixume, com uma lamúria. Cuidado, mulheres que lamuriam muito, que queixam muito, não é de Deus. Cuidado, homens que reclamam demais. Cuidado, estão dando abertura para os anjos de Satanás jogarem pensamentos ruins em sua mente, e assim vocês serem presas fáceis a eles. Enquanto a esperança, Deus está mandando os seus anjos para nos auxiliar. Enquanto a vida, Deus está dando oportunidade a você e a mim de poder estar seguro nesse
caminho que conduz ao céu. Sabe? Se você não resistir ao Espírito Santo de Deus, você vai sucumbir. Mas se você com fé buscar a presença de Deus, Ele enviará legiões de anjos para te auxiliar. Assim, nós podemos, pela graça de Deus, saber que os anjos de Deus estão a nos proteger e a cuidar de cada um de nós, para que não sejamos uma presa do inimigo, em que ele possa vir a destruir as nossas vidas. Assim, há um supremo interesse colocado acima de todos os outros. E sabe qual é esse interesse? Lá no céu, a sua igreja, a igreja de Deus. Deus sabe que nós estamos vivendo num mundo corrupto. Deus sabe que nós estamos enfrentando muitos problemas. Mas os anjos celestes, eles são comissionados a guardar as ovelhas no pasto do Senhor. Quando Satanás, com as suas armadilhas, procura, se possível, enganar até os próprios eleitos, esses anjos se põem em atuação, em influência, que salvarão aquele filho de Deus, naquele momento, de cair, de sucumbir pela influência do inimigo. A senhora White escreve o seguinte, em nossa alta vocação, na página 21, nossa alta vocação: tenho no trono do céu. Isso é para você e para mim, nós trazermos isso para a nossa vida e nós construirmos este pensamento em nossa mente. Tenho no trono do céu, ela dizendo, um irmão mais velho que mostrou terno interesse por mim, e não entristecerei o seu coração de amor. Ela disse isso. Abram as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Aqui, nós vemos o momento em que Jesus inicia o seu ministério. Vocês conhecem bem o contexto em que Jesus, pelo Espírito, foi levado ao deserto. E no deserto, ele foi tentado. Depois dos 40 dias, ele foi tentado. Eu quero que vocês prestem atenção. São poucas palavras, mas que encerra muitas verdades, e encerra e demonstrando como o céu está interessado no nosso sucesso. Vamos lá, Mateus capítulo 4, começa no verso 1, eu vou ler só o primeiro verso, depois nós vamos mais à frente. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser o quê? Tentado por quem? Ok, conhecemos o contexto. Então Satanás fez a sua primeira tentação. Como é que foi que Jesus respondeu essa tentação? A primeira tentação. Disse também Jesus, está escrito, não só o quê? De pão viverá o homem. Essa foi a primeira tentação. E depois a segunda. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Depois, qual foi a terceira? Ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele. Exatamente. Somente ao Senhor o que? Adorarás. E então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, como a irmã repetiu aqui. Aí o verso 11, então o diabo, o que?
o deixou. E logo em seguida o que acontece? Vieram anjos. Como é que diz a última frase? Vieram anjos. Vieram o quê? Anjos. E fizeram o quê? O serviram. Queridos, serviram o quê? Uma mesa de frutas? Após o jejum de 40 dias? O que os anjos vieram oferecer a Jesus? Consolo. Não é mencionado, queridos. Não é mencionado. Mas veja bem, aqui ele diz o seguinte: e os anjos, chegaram os anjos. Por que chegaram? Que não estavam Chegaram da onde? Deus os enviou para socorrer Jesus naquele momento. O céu estava acompanhando cada lance, cada ato das cenas da crucifixão aqui na terra, das cenas que antecedeu o início do ministério, das cenas que aconteceram no ministério de Jesus. Em todas as circunstâncias os anjos estavam presentes para auxiliar na obra da instauração da igreja de Deus aqui na terra. Primeiro para o povo de Israel, rejeitado no 34, depois aos gentios, nós. Assim, os anjos estavam presentes para socorrer, guardar, velar, estavam para servir. Com toda certeza, meus queridos, Jesus estava com fome, porque a tentação foi grande. Será que existe alguma conexão com o que aconteceu com Eva no Éden? Será que tem alguma conexão? Tem? Tem alguma conexão? Tem a ver com alimento. Qual foi o pecado que abriu as portas do pecado para esse mundo? alimentação. Alimento. Qual foi a primeira tentação que Jesus sofreu? Alimento também. Alimento. Será que tem alguma conexão? Queridos, abrem os olhos. São mensagens de Deus para nós. E os anjos vieram após 40 dias e o serviram, e o serviu. Assim, nós podemos entender que os anjos vieram dar tudo aquilo que Jesus precisava naquele momento. Era alimento, era água, era a paz do céu, para que ele pudesse continuar o seu ministério. Porque ele foi justamente vencendo a Satanás. Ele precisava daqui para frente de forças para iniciar o seu ministério e poder. Assim, os anjos, eles anotam todas as orações que vocês iam fazer. Ele anota. Ao vocês se levantarem pela manhã, ao colocarem o joelho ao lado da cama, rogando a Deus a bênção para o dia, colocando nas mãos do Senhor os filhos, o namorado, a noiva, o esposo, a esposa, os parentes, os doentes, os conhecidos, os interessados. Ao você colocar essas pessoas queridas nas mãos do Senhor, reconhecendo a sua incapacidade de fazer alguma coisa adequada, reconhecendo a sua limitação, reconhecendo a sua necessidade de Deus, e humildemente você fazer essa exposição a Deus, não tendo lábios fingidos. Quando vocês estiverem durante o dia em momento de risco, numa tentação, Deus enviará anjos para vos ajudar a desviar o seu pensamento do mal.
a desviar uma palavra indevida de ser proferida. De mediante uma ação de ataque de uma pessoa, desconsiderando você, ridicularizando você, te dar palavras de bondade naquele momento. Eles virão em seu socorro. Já fizeram esse teste? Quantas vezes, antes de pecar, veio na mente alguma coisa de Deus? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você? Sabe quem faz isso? São os anjos de Deus. Porque muitas vezes, talvez nem você tenha orado ou orou naquele dia, mas a sua mãe orou por você. E Deus envia o seu anjo para naquele momento socorrer o filho daquela mulher. Me emociona, ambiente de temor, quando eu canto aquele hino, mamãe orou por mim. A minha mãe lutou por mais de 16 anos com um irmão meu. 16 anos orou por ele. Ele não regressou ainda nos braços do Senhor, mas por 16 anos ele usou drogas. Por mais de 4 vezes foi na boca do fumo tirá-lo pelo fato de não ter dinheiro para pagar mais, porque já tinha gastado tudo que tinha roubado e levado de casa. Hoje ele luta para permanecer limpo. Já há 4 anos faz isso. Tem frequentado um grupo de dependentes químicos que se afastaram. Eu não sei o nome que se dá a isso, mas eu creio que tem um nome, como tem os alcoólicos anônimos, é um nome específico. Eu me esqueci no momento. Deve ser narcóticos, uma coisa assim. Eu não me recordo o nome desse grupo que faz para ficar longe das drogas, e eles se ajudam mutuamente. Ele tem lutado, eu garanto para vocês, queridos, eu tenho certeza plena de que muitas vezes o anjo de Deus acompanhou a minha mãe para tirar o meu irmão lá da boca de fumo, e foi protegido por Deus. Foi protegida por Deus, pelos santos anjos, pelo coração de uma mãe que busca e buscava e busca a Deus ainda hoje. Queridos, se nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele colocará à disposição de cada um de nós os seus anjos para nos auxiliar. Amém. Sabe? Devemos ter cuidado para não negar o Espírito Santo de Deus pela influência dele em nossas vidas. Não devemos negar a ponto de não ter mais a proteção dos santos anjos de Deus, porque nós estaremos sob os anjos do inimigo. Assim, Satanás, ele não suporta quem apele no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de angústia. Ele não suporta quando você cai de joelhos pedindo a orientação e a presença de Deus. Porque no mesmo momento que você se ajoelha e se coloca perante Deus, clamando por Ele, Ele envia os seus anjos. E Satanás odeia este momento. Ao som de uma fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Ele continua a chamar legiões de anjos maus para conseguir o seu fim, porque ele não desiste de
Se ele tem uma virtude, a virtude de Satanás é a perseverança. Ele luta incansavelmente para derrotar você. Deixe de orar, deixe de clamar a Deus, e as trevas cobrirão a sua vida. Os que se afastaram de Deus sabem o que eu estou dizendo. Os que voltaram sabem muito bem o que eu estou dizendo. Queridos, quando os anjos do Todo-Poderoso, revestidos com a armadura celestial, chegam em auxílio da fraca e perseguida pessoa, o inimigo e seus anjos recuam, sabendo muito bem que a sua batalha está perdida. Os voluntários súditos de Satanás são fiéis, ativos e unidos no mesmo objetivo, se bem que eles se odeiem entre si e guerreiam uns com os outros, mas também eles aproveitam toda oportunidade para promover o interesse comum deles, que é destruir você. Mas o grande comandante dos céus e da terra limitou o poder de Satanás. E como ele limitou? Pelo seu poder. Para isto, ele comissionou os anjos para nos socorrerem nos momentos que nós precisamos. Sabe, queridos, há um exército invisível de luz e poder operando juntamente com os humildes, mansos e submissos. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 97. Diz Ellen White, em Primeiros Escritos, nas páginas 269, o seguinte: vi alguns com forte fé e clamores agonizantes a lutar com Deus. Seu rosto estava pálido e apresentava sinais de profunda ansiedade que exprimia sua luta íntima. Firmeza e grande fervor espantavam-se no rosto deles. Grandes gotas de suor caíam de sua fronte. Olha o que ela menciona agora. De quando em quando, seu semblante era iluminado com os sinais da aprovação divina. Queridos, Deus tem um exército de anjos à nossa disposição. No momento que Jesus precisou, o anjo estava lá para prover tudo aquilo que ele podia. Foi um anjo de Deus que foi tirar Ló para não morrer em Sodoma e Gomorra. Foi um anjo de Deus que avisou a Balaão para não continuar na sua intenção e que ele não fosse contra as ordens de Deus. E ele desobedeceu a tal ponto que o anjo de Deus, naquele momento, fez com que a mula falasse de uma forma sobrenatural. O mesmo Deus lutou com Jacó, e Jacó pensando que era um anjo, e Deus o abençoou. Da mesma forma, anjos anunciaram aos pastores que Jesus ia nascer. Mas quero vos dizer algo intrigante na minha mente agora, um pouco saindo dessa questão dos anjos, mas que tenho certeza que eles atuaram. A Bíblia não menciona isso. Quem avisou aos reis do Oriente que vieram trazer presentes a Jesus? Quem os avisou? Quem? Eles eram estudantes da palavra de Deus. Eles conheciam as profecias. O povo de Israel também conhecia as profecias, mas eles não estavam esperando o Messias Redentor. Eles esperavam o Messias que os libertasse do poder romano. A dedicação à palavra de Deus
daqueles 3 reis. Deus nos revelou as coisas que iriam acontecer. Assim também, Deus, através do seu servo João, avisou, e anjos desceram para ajudar a João na sua tarefa de escrever o livro do Apocalipse. E se nós olharmos para o livro do Apocalipse, ali tem muitos anjos. Não é verdade? Para que esses anjos estão? A nossa igreja, ela foi fundada em cima de um movimento profético, não é verdade? Foi em cima de uma profecia. E qual é a nossa missão como igreja adventista do 7º dia? Pregar o quê? A terceira mensagem angélica. E quem é que trouxe essa mensagem, minha irmã? Um anjo. Trouxe o evangelho eterno para ser pregado em toda a nação e todo o mundo. Queridos, estamos com os anjos à nossa disposição. Quando Jesus disse a White que quando Jesus disse que viria à terra para morrer, anjos se ofereceram para morrer no lugar de Jesus, sem saber de nada, se ofereceram. Então dá para vocês perceberem o quanto o céu está interessado na sua salvação. Queridos, é motivo de dar glórias, aleluias, amém, amém e amém. Porque este é um Deus que ama, é um Deus que nunca abandona um filho por quem ele morreu. Pode acaso uma mãe esquecer-se do filho que amamenta seu peito? Ainda que esta viesse a esquecer, eu, no entanto, jamais me esquecerei de ti, porque em minha palma escrevi o teu nome. Estão observando o quão Deus te ama? Eu quero só dizer umas últimas palavras com vocês, que eu já passei das 9 horas. Não brigue comigo, por favor. Juvaci, do meu lado lá na frente, por favor. Queridos, eu quero em nome de Jesus pedir a vocês que estudem mais a palavra de Deus, que conheçam o Cristo da Bíblia, que conheçam Jeová, Criador, mantenedor, Salvador e Redentor, para que nós possamos entender os